Silêncio na guitarra dos Beatles. O caçula de Liverpool está morto. George Harrison perde a guerra de 4 anos contra o câncer. O Jornal Nacional conta a trajetória de um dos músicos mais importantes do século XX. E a reação de artistas e de fãs no mundo inteiro. Boa noite. Depois de 4 anos de tratamento contra um câncer, foi anunciada hoje a morte de George Harrison, o guitarrista que deu alma à música dos Beatles. Harrison estava com 58 anos e morreu ontem, à 1h30 da tarde, na casa de um amigo em Los Angeles, Estados Unidos, ao lado da mulher e do filho. Os Beatles eram o mais jovem dos 4 garotos de Liverpool. A cobertura completa sobre a morte de George Harrison você vai ver ainda nesta edição. É inconfundível e eu duvido que haja algum guitarrista no mundo que não saiba dedilhar os solos, né, de George. Eu acho que ele está tocando a guitarrinha dele, do lado direito de Deus Todo-Poderoso. Still my guitar gently weeps. Ele tinha uma característica que era de compor solos que eram praticamente composições dentro de uma composição. Então, na música dos Beatles, quando você ouve, quando chega a hora do solo, você canta o solo também. George Harrison. E a trajetória de um dos maiores músicos do século XX. Eu acho que ele, num primeiro momento, significava a juventude mesmo dos Beatles, afora ser o melhor instrumentista dos 4, sempre. Essa guitarra eu levei 30 anos para comprar a mesma guitarra que o George Harrison estava na capa do primeiro compacto. George Harrison foi meu primeiro professor de violão, né? E eu ganhei um violão quando tinha 14 anos e aprendi principalmente a tocar as músicas dos Beatles. E eu tentava tocar os solos do George Harrison exatamente igual à maneira como ele tocava. Uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi é dele, que é o Something, uma das baladas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. O ex-Beatle George Harrison morreu de câncer aos 58 anos ontem à tarde nos Estados Unidos. A notícia só foi divulgada hoje. George Harrison morreu longe de casa, na mansão de um velho amigo na Califórnia. Ao lado dele, a mulher e o filho. Segundo a família, o ex-Beatle deixou o mundo do jeito que viveu nele, em paz, consciente da existência de Deus, sem medo da morte. Os americanos souberam primeiro e homenagearam mais um Beatle que morre nos Estados Unidos. Em Nova York, levaram flores ao memorial construído perto do lugar onde John Lennon foi assassinado. Em Liverpool, berço dos Beatles e terra de George, os fãs pareciam ter esquecido a longa batalha contra o câncer e ficaram chocados com a notícia da morte. Houve homenagens ao pé da estátua do ídolo que não queria ser famoso. Em cima dos prédios, bandeiras a meio pau, morreu um filho de Liverpool, um cidadão do mundo. O guitarrista da banda que fez a trilha sonora da geração do primeiro-ministro Tony Blair. Crescemos com os Beatles, disse hoje o líder britânico. A música, os personagens da banda foram personagens da nossa vida. As pessoas estão muito tristes, disse Blair. Triste também ficou a rainha da Inglaterra, segundo nota oficial do Palácio de Buckingham. Ninguém mais triste do que Paul McCartney, um amigo mais velho que convidou George para tocar nos Beatles. Perdi meu irmão caçula, disse hoje McCartney. Crescemos juntos. Vou guardar todos os grandes momentos que vivemos. Estou muito triste por ele, pela família, por todos nós. George Harrison era um Beatle que detestava a bitomania e adorava a música. Competente, ganhou respeito e admiração dos colegas. Como disse hoje o produtor dos Beatles, George Harrison era um homem que acreditava na alma e no amor entre as pessoas. Para o cantor Tom Jones, George era despretensioso, sossegado, um grande músico. O cantor e compositor David Byrne lembra que foi Harrison quem o aproximou da música oriental.
Para Bob Geldof, músico inglês que cresceu ouvindo os Beatles, Harrison era engraçado e cético. Ria muito quando alguém fingia interesse no seu gosto por religiões orientais. O ator inglês Michael Palin trabalhou em filmes financiados por George, virou amigo e descobriu. A lendária timidez era superficial. George Harrison era um grande conversador, diz ele, cheio de ideias, cheio de entusiasmo. George Harrison viveu 58 anos e tocou com os Beatles apenas 8 anos da vida dele, mas será lembrado para sempre como guitarrista da banda mais famosa do mundo pop. Não é à toa que hoje as homenagens ao músico se concentraram aqui na Abbey Road, o lugar onde fica o estúdio da antiga banda. Em lugares como este, cheios de memória dos Beatles, a música e a lembrança de George Harrison continuam no ar. Músico até o fim, George Harrison gravou pela última vez há menos de 2 meses. O CD registra a parceria com o filho, Danny, que acompanhou o pai até o fim. Tudo tem de passar, escreve o fã no muro do estúdio, repetindo o nome do álbum de George. Menos a memória dos Beatles, diz o homem. Eles são eternos. So George is gone now, but he's left his music will last forever. Em São Paulo, fãs de George Harrison passaram o dia ouvindo música e revendo fotos antigas. Juntos, tentavam diminuir a tristeza que a morte do ídolo causou. Choro convulsivo, tristeza à flor da pele. Se paixão de fã não se explica, quanto mais paixão tão antiga. Brinquei ouvindo Beatles, namorei ouvindo Beatles. Ele era mais próximo a gente do que as pessoas que estão do lado da gente. Na sede do maior fã-clube dos Beatles no Brasil, George foi colocado em destaque. Era com ele que Marco Antônio tinha mais afinidade. Encontraram-se 11 vezes. Ele tocou guitarra, ele tirou uma foto minha segurando a guitarra dele, que eu achava que era impossível, né, se encostar numa guitarra de um Beatle. No Brasil existem mais de 100 bandas que imitam os Beatles, um recorde. Esta aí faz shows há mais de 10 anos. O George do grupo é Marcos, um professor de música. Na casa dele, uma sala inteira dedicada ao ídolo. Ele não fazia tantas músicas quanto Lennon e McCartney, só que quando ele fazia uma música, era pra valer. Fotos, livros, todos os discos e guitarras idênticas. A do concerto de Bangladesh e a cítara da fase indiana. Esta guitarra foi utilizada por George no filme A Hard Day's Night, Os Reis do Iê, 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 filme que consagrou definitivamente os Beatles. Marcos perseguiu uma dessas por mais de 20 anos. Só existem 25 no mundo inteiro. E uma delas está aqui, ó. Marcos teve que gastar o equivalente a R$35 mil. Fã não economiza, não conta, só ama e sofre. É um dos dias mais tristes de toda a minha vida, cara. Tristeza que não se contém. Quando lembra a música preferida, não é mais um canto, mas um lamento. O caçula dos Beatles era um homem quieto que não fazia questão de ter muitos amigos, mas um músico brasileiro conseguiu quebrar essa barreira. Ele tocou Aquarela do Brasil ao lado de George Harrison. O cantor Marcelo foi várias vezes à Inglaterra. Numa destas viagens conheceu o ex-Beatle George Harrison. Ficaram amigos. Teve um jantar na casa do George e trocamos algumas ideias, ficamos amigos. Depois eu voltei algumas vezes à casa dele e bateu assim legal, né? Além da lembrança dos encontros que teve com George Harrison, Marcelo guarda ainda uma outra recordação, um troféu, uma fita com imagens de uma noite de música e alegria ao lado do ídolo. Na fita, George Harrison aparece tocando banjo. Depois, ao lado de um amigo, o ex-Beatle e Marcelo tentam acertar os acordes de Fascinação. Em seguida, Harrison passa ao brasileiro o instrumento e explica como deve ser a afinação. Foi uma coisa incrível, né? Eu nunca pensei, nunca imaginei isso na minha vida, tocar com um Beatle, um mestre, né? Depois da aula, eles começam a tocar.
George se estica e pega um pequeno chocalho. A imagem é do ex-Beatle fazendo a percussão de Aquarela do Brasil. Acho que é uma pessoa que vai fazer, um músico que vai fazer muita falta, fora a pessoa mesmo, a energia dele, o cara era totalmente do bem. Calado, tímido, sério e até triste foram alguns dos adjetivos usados para descrever George Harrison ao longo de sua vida. Voltado para a filosofia oriental, ele foi se transformando no Beatle místico. Se encantou com os sons e costumes da Índia e levou os colegas para conhecer o país. O mais jovem dos Beatles nasceu em Liverpool em 1943. George Harrison tinha apenas 16 anos quando entrou para o grupo que daria origem à banda, os Quarrymen. Com solos de guitarra, ora eletrizantes, ora comoventes, Harrison deu alma à música dos Beatles. Além de guitarrista talentoso, também cantava e compunha. A primeira música nasceu em 1963, quando estava de cama com uma amigdalite que por pouco não desfalcou os Beatles na primeira excursão à América. A canção se chamava Don't Bother Me, Não Me Aborreça, numa tradução literal. No palco, os amigos John Lennon e Paul McCartney dividiam a atenção do público, mas era Harrison que estava por trás de muitos sucessos dos Beatles. Um deles, Something. O caçula dos Beatles era filho de um motorista de ônibus e de uma dona de casa. Depois de vencer a resistência dos pais, ganhou o direito de ensaiar na garagem de casa. E o que parecia brincadeira de criança se tornaria um dos maiores sucessos musicais do planeta. George já era famoso quando conheceu a primeira mulher, Pattie Boyd, em 66. O casamento durou 11 anos. Pattie o trocou por um de seus melhores amigos, Eric Clapton. Ficou apenas um ano solteiro. Em 78, casou-se com Olivia Arias, com quem teve Danny, o único filho. Quando os Beatles se separaram em 70, foi o primeiro a lançar um álbum solo. No disco, uma canção que ficaria semanas no topo das paradas britânicas, My Sweet Lord. Em 97, descobriu um tumor na garganta. Nos anos seguintes, o câncer acabaria atingindo o cérebro. Em 99, já fragilizado pela doença, foi esfaqueado por um louco e sofreu lesões no pulmão. Em agosto deste ano, fez uma das últimas gravações com o músico Jim Capaldi, Ana Júlia, do grupo brasileiro Los George Harrison costumava dizer que a maior ruptura na carreira dele foi entrar para os Beatles e a segunda maior foi deixá-los. No primeiro trabalho solo, depois de se separar do grupo, um álbum triplo, há uma canção que dá nome ao disco, All Things Must Pass. Nela, Harrison afirma: nenhuma das cordas da vida dura, por isso vou andando. Tudo passa.